Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária aqui no 2º Distrito do município de Casimiro de Abreu, a nossa querida Barra de São João. Eu gostaria de, antes de mais nada, justificar a ausência do vereador Bitó, que ligou dizendo que tinha um compromisso e não poderia vir na sessão. Convido, na ausência do vereador Juninho, que é o primeiro secretário, convido o vereador João Medeiro para assumir a primeira secretaria e o vereador Eliazé para assumir a segunda secretaria, na ausência do vereador Bitó. Convido o vereador João Medeiro para fazer a chamada dos vereadores presentes. Vereador Quinha, vereador Eliazé, vereador João Medeiros, presente, presidente interino, presente. Dando número legal, dou início à abertura da sessão. Convido o vereador, temos a ata, doutor Rodrigo? Não temos a ata no tempo, não tem quórum para votar, então também não será lida. Convido o vereador João Medeiro para isso. Convido a todos a ficarem de pé para a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 9. Assim disse Jesus Cristo: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Amém. Vereador João Medeiro para a leitura da matéria do expediente do dia. Processo 0694/2016, proponente Secretaria Municipal de Saúde, convite. Ofício 410/2016, a Câmara Municipal de Vereadores de Casimiro de Abreu, assunto solicitação. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, vem por meio deste convidar aos nobres vereadores a participarem da apresentação da prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2016, que acontecerá no dia 28 de setembro de 2016, às 15 horas, no plenário desta Câmara. Edson Manifeste Franco, secretário municipal de saúde. Ofício 409/2016, a Câmara de Vereadores, excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vem por meio deste solicitar a reserva da plenária da Câmara Municipal para o dia 28 de setembro de 2016, às 15 horas, para que possamos apresentar a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2016, conforme lei complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamentou a emenda constitucional número 29. Edson Manifeste Franco, secretário municipal de saúde. São indicações. Então, moção também. Indicação de autoria do vereador Luiz Robson da Silva Júnior. Indico à mesa na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito, no sentido de solicitar a urbanização, calçamento e manilhamento do bairro Palmital neste município. Que beleza, né? Justifica-se a presente indicação a situação precária das ruas do bairro acima, bem como o transtorno trago aos moradores dessa localidade nos dias de chuva, dificultando o acesso dos moradores à sua residência com seus familiares. Isso é muito bonito. Não pode falar agora, não, depois você fala. Terminada a matéria do expediente do dia, da leitura, daremos início ao pequeno expediente. Pequeno expediente, vereador João Medeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, acabamos de ler aqui num pequeno expediente uma indicação. Antes eu não tivesse nem lido. Né? Gostaria até da presença do vereador proponente nesta casa aqui, o senhor Luiz Robson da Silva Júnior,
fazendo a proposição de melhoria para o Palmital. Que cara de pau. Que cara de pau. O mesmo que está propondo isso foi o mesmo que rejeitou uma emenda minha ao orçamento, no montante de 1,5 milhão destinados ao Palmital, para melhorar a vida daquela comunidade do Palmital. O mesmo que está fazendo essa indicação. Cara de pau. Cara de pau. Então, a gente traz para esta casa aqui propostas realmente lúcidas, conscientes e que representam o anseio da comunidade, principalmente as comunidades mais pobres, mais necessitadas aqui de Barra de São João. E uma delas é do Palmital. Não só do Palmital. Esses vereadores rejeitaram também emendas ao orçamento ao bairro São João, de proposição de minha autoria, no valor de 3 milhões de reais. Esses mesmos vereadores votaram contra a emenda ao orçamento que eu fiz para o bairro do Arroz, no valor de 1,5 milhão de reais. Esses mesmos vereadores votaram contra a emenda ao orçamento para o bairro Recanto dos Paratis, o bairro Santa Irene, Jardim Miramar. Que cara de pau. Eu realmente, fico impressionado. Não é à toa que às vezes eu venho para esta Câmara, para esta sessão ordinária, e às vezes dá o meu instinto, aquele instinto, Odino, que você está lembrando, aquele instinto que Vossa Excelência falou lá atrás para mim, os instintos mais primitivos, que é agarrar no pescoço de um vereador desse que tem a cara de pau, de dizer que está preocupado com aquela comunidade, na hora que chove, na hora dos alagamentos. Aquela comunidade ali do Arroz também, que está ali brotando, esgoto a céu aberto. Na hora que eu trago para esta casa, para votar as emendas ao orçamento, que seria a hora deste poder legislativo fazer o seu papel, os vereadores votam contrário. Pelo amor de Deus. Povo, está chegando a eleição. Prestem atenção que o voto de vocês é muito importante. Só nessa época. A mentira, o tempo todo a mentira, vão chegando aí os salvadores da pátria, dizendo que gostam do povo, adoram o povo, gostam do povo e vão trazer benefícios para o povo e conclamam a sociedade dizer: desta vez, tenham esperança, porque nós vamos resolver a vida de vocês. Mentira. Estou cansado disso. Porque na hora que é para votar nesta casa, o poder legislativo para fazer a sua diferença, votam contrário. Povo, preste atenção. Prestem atenção na escolha de vocês. Porque essa farsa, essa mentira, essa maneira de pegar e prometer às pessoas coisas que eles nunca cumpriram na vida, elas voltam a se repetir neste período de campanha. Que maravilha! Que maravilha! Onde a gente vai parar com essa tremenda cara de pau? Companheiros, senhor presidente, eu gostaria de não ter lido essa indicação, porque
O povo de Barra já não aguenta mais. Concluo aqui o pequeno expediente, senhor presidente. Desculpa o meu desabafo. Próximo. Nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, dará ministro ao grande expediente. Algum vereador? Vereador Quinha. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes que nos assistem aqui, presente aqui em Barra de São João, assistentes que nos assistem pela internet, saudar aqui o nosso amigo Marcos, saudar todos presentes aqui, Marcos do bairro São João, São Alfredo também aqui presente, a população aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui, senhor presidente, pedir aqui o nosso amigo lá do bairro São João, está com a baixa assinada e queria entregar a Vossa Excelência. E ele fez um pedido de 10 minutos da tribuna livre e ainda não foi determinado por Vossa Excelência. Ele não chegou até a Vossa Excelência, não? Se protocolou, não protocolou? E ele está querendo entregar uma baixa assinada a Vossa Excelência. Se permita assim, se Vossa Excelência permitir. Só um minutinho, Quinha, por questão de ordem. Depois da sessão, a gente conversa ali sobre o que o senhor quer falar na tribuna livre e a gente já marca a data que o senhor desejar fazer o uso, tá bom? Vereador Quinha, fica à vontade, obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos vendo aí um quadro político muito delicado. O país atravessa por momentos difíceis, tanto na economia quanto na questão política. Os políticos cada vez mais desmoralizados, porque eles fazem da política para servir, se servir, e não para servir a população. E aí reflete em cima de outros políticos que têm compromisso com a população. Mas eu, graças a Deus, Papai do Céu tem nos abençoado, que nós, ao longo dessa caminhada da vida pública, nós temos 6 mandatos de vereador consecutivo, 1 de vice-prefeito, sempre contribuir com responsabilidade na minha vida pública, que eu me dediquei, trazendo melhorias para a população. Mas nós estamos vendo que a ganância do poder faz de tudo para se manter no poder. A ganância. E é o que está acontecendo. O desespero faz pessoas falarem aquilo que não deveria falar. Enfim, hei de convir que eu sempre respeitei. Respeito meus adversários como homem de bem, como pessoas, como chefe de família. Jamais desse vereador que vos fala parte. Aqui sim, sai propostas, interesse da população em buscar as melhorias para a nossa cidade. Quero dizer que, às vezes, os políticos estão prometendo aquilo que não vão poder cumprir. Não é o nosso caso. No nosso caso, nós não vamos fazer isso. Vamos prometer, sim, o que nós podemos cumprir. Aí de convir que tem o plano de governo lá atrás, do primeiro plano de governo, que ainda não foi concluído. Que ainda não foi concluído. O primeiro plano, que deveria a justiça eleitoral punir essas pessoas. Deveria. O homem público deveria punir. Porque promete o que não podem cumprir. Aí estão dizendo, senhor presidente, senhores vereadores, quero deixar registrado aqui, senhor presidente, que nós, olha só a falta de conteúdo, a falta de plano de governo que não tem, estão jogando na rua. Se nós viermos ganhar as eleições, o ex-prefeito Paulo Dames, homem com 3 mandatos de prefeito, foi vereador,
Será que não tem conhecimento? Será que não sabe das suas responsabilidades? Aí estão dizendo que nós vamos tirar o direito do servidor, fazendo política, pegando aqueles contratados e mandando dizer, eu sou 20, eu sou... É claro que ele tem que falar, que eu conheço pessoas que estão contratadas que não vão votar neles, mas eles forçam, que é até mesmo eles que vão demitir, e não somos nós não, se assim viermos ganhar as eleições, não somos nós não, eles que vão demitir, que em 1º de janeiro essas pessoas não estão trabalhando mais, porque o prefeito atual vai ter que demitir os cargos de confiança, aí força as pessoas a dizer, não, eu sou 20, esse é o melhor. Até inventaram, o Casimiro de Abreu tem a Rede TV, que eu nem sabia, tem a Rede TV Casimiro de Abreu, eu nem sabia que tinha. Eu conheço a TV Alto Litoral, que cobre essa região aqui, a TV Bandeirante, a TV agora Casimiro tem a TV Alto Litoral. A TV Alto Litoral tem a TV Casimiro, que eu nem sabia que existia isso. Então, senhor presidente, eu acho que tem que fazer a política com proposta, sem agredir, sem atacar, porque são todos chefes de famílias, são pessoas de bem. As propostas estão aí para poder falar. Aí estão lá agora, foram para o bairro São João, nós aqui da Câmara aprovamos um empréstimo para o bairro São João. Eu cansei de pedir, falei, prefeito, eu acho que a prefeitura nesse momento, a SEDAI não tem recurso para colocar água no bairro, que hoje a necessidade é a infraestrutura, mas a água era o essencial agora, nesse momento, e eu cansei de falar com ele, que até no entanto, ele me ouvia, depois que nós se afastamos politicamente, ele não me ouviu mais. Falei, prefeito, doa os canos, vai lá e pede a SEDAI para ligar, doa os canos, aquilo não é tão caro. Água é saúde, é vida, é prioridade na nossa vida, eu cansei de falar. Aí foram para lá, agora botaram uma meia dúzia de manilha, para poder dizer para a população está revoltada, que vai começar a obra. Como é que você vai fazer uma obra faltando 3 meses para terminar um governo? Aí não dá para entender. Achei até bonita a atitude. E essa Câmara deu o respaldo para pegar o empréstimo para fazer, que a prefeitura não teria condições de arcar. Como nós, se Deus permitir, vamos também fazer o mesmo, para poder concluir aquele bairro. A população lá não pode viver do jeito que está vivendo ali, sem saneamento, sem água, sem infraestrutura. Então, ficam aí jogando isso pela internet, e pior ainda, que eu jamais sirvo para isso. Pessoa que tem cargo de confiança, servir para fazer um papel desse, para estar usando, para estar falando essas coisas. E depois vai falar o quê? Depois do dia 1º de janeiro, vão falar o quê? Vão falar mais nada. Usa as pessoas dizendo que nós vamos acabar com o resgate. Pô, brincadeira. Brincadeira. Você acha que nós vamos fazer um papel desse? Além de tudo, nós somos políticos, somos seres humanos. Temos responsabilidade, como é que nós vamos acabar com o resgate? Isso é brincadeira, jogando para a população mentira, tentando denegrir a imagem do ex-prefeito Paulo Dames, pô. O ex-prefeito Paulo Fernando, como é que não fez, pô? Brincadeira. Estão brincando. Eu quero dizer aos funcionários que as conquistas dos funcionários vão ser mantidas. Vamos até trabalhar para melhorar. O plano de saúde que era isento, que ele trouxe a proposta para cá, para trazer a parte maior para o funcionário, não teve ninguém. O candidato, não é por isso que eu estou falando, o candidato não teve na Câmara, como servidor, para defender a bandeira. E nós sim, vereadores, vereador João, vereador Dino, que é funcionário, o vereador Eliezer, o vereador Bitol, o vereador Juninho, o vereador Rafael, o vereador Bruno Miranda, nós no entendimento, que nós não podemos criar despesa, que é bom a população saber, nós não podemos criar despesa. Nós passamos, fizemos uma emenda que todos os vereadores
passou a maior parte para a prefeitura pagar. E no momento oportuno, se Deus permitir de nós chegarmos, nós vamos tentar voltar ao que era. A isenção do plano. Os aumentos mantidos pela lei, nós vamos garantir. É um direito do servidor. Agora, jogar, isso é política baixa, suja. Está jogando na rua, dizendo que nós vamos prejudicar. Para aí, isso é brincadeira. Jamais nós vamos compactuar com isso, eu vou aceitar uma coisa dessa. Sou candidato a vice-prefeito, não é pelo salário, e sim pela opção de minha pessoa, junto com a minha família. Eu vou me candidatar a vice-prefeito, se é assim. Tiver um candidato, que poderia ser o Fábio, poderia ser o João, poderia ser qualquer outro. Se me chamasse, eu poderia estar compondo essa chapa, a chapa. Mas não fui convidado pelo ex-prefeito, Paulo Dames, a quem eu tenho um carinho e um respeito. Então fica aqui, senhor presidente, essa indignação, essa covardia que fazem conosco. Foram para lá, para o Peixe Dourado 1, e eu disse aqui, está gravado aí, que não ia fazer aquela obra de convênio com o Estado. Não ia fazer, nós votamos aqui e não ia fazer, como não fez. Como não fez. Aí foram lá e tiraram o tapume. E eu pedi aqui incansavelmente uma patrol para passar lá, para dar dignidade àquela população, para poder transitar, o direito de ir e vir não tem. Mas tem duas, patrol, o município. E não tem. Não passa. Será porque eu estou pedindo? Covardia. Então, senhor presidente, quando lá atrás que nós fizemos o acordo político pela governabilidade, aí nós servíamos. Aí nós éramos bons, que Casimiro não podia parar, que o coração era gigante. Agora não. Vamos respeitar. Amanhã a política passa, nós temos que ser amigos. Vereador Quinha, concluir. Vou concluir, senhor presidente. Vamos ser amigos, vamos se respeitar. Amanhã a gente pode precisar um do outro. A política é isso. A política requer isso. Agora, está jogando mentira para servidor, fazendo reuniões com setores de servidores, jogar isso e dizer que nós vamos prejudicar, que nós vamos demitir. Quem vai demitir são eles. Quem vai demitir são eles, que quando acabar dia 1º ele tem que demitir, tem que dar a canetada lá e tirar todo mundo. Eles que vão demitir, não somos nós, não. Não é nenhum de quem ganhar a eleição, não. Quem vai demitir é o prefeito atual. Então, senhor presidente, vamos fazer política com proposta, vamos abrir a emergência do Hospital de Barra, vamos municipalizar aquela emergência, é isso que tem que fazer. Nós não podemos ficar à mercê de Tamoio nem de Rio das Ostras. Quando eu disse para o secretário de saúde, já vou concluir, senhor presidente, que ele disse que estava tudo normal na questão da Zika vírus, da chikungunya, da dengue, estava tudo normal, em Barra de São João não tinha nada. Eu estava, sabe por que eu não disse que não tem nada? Porque vai conta tudo para Cabo Frio e para Rio das Ostras. Que para Casimiro não conta. Vai contar como? Se o povo aqui é atendido lá? Então, senhor presidente, propostas mentirosas. Propostas que vêm jogar a gente querendo denegrir a nossa imagem perante. Você acha que o ex-prefeito Paulo Dames foi um homem disso? Querido vereador. Então, já vou terminar, senhor presidente. A admiração que eu tenho por vossa só vou terminar, senhor excelência. Pedir por favor, desculpa, termina que temos que cumprir o regimento. Pedir desculpa a vossa excelência pelo meu pronunciamento. Pedir desculpa também de não poder ter ido à sessão do dia 15, porque caminhei aqui com o senador e minha perna estava doendo muito, mas muito. E aí trouxe não, melhor dizendo, caminhei lá fiz uma caminhada e minha perna estava doendo muito. E quero aqui também, senhor presidente, agradecer a você e agradecer ao senador Romário, que esteve aqui. Fomos lá até em frente ao pavilhão de esporte.
caminhando de Barra de São João, muito bem recebido pela população e pelo ex-prefeito Paulo Dami. Fomos até lá, em frente ao polo esportivo. Quando ele viu aquele museu, que aquilo é uma covardia, caindo, ele ficou apavorado. Ficou apavorado de ver um desperdício, uma obra tão bonita do lado, né, que está prestes a inaugurar, e uma obra tão importante e tão bonita para a Barra de São João. É o polo esportivo caindo, se arrebentando e sem o prefeito dar uma. Conclua, por favor. Muito próximo, obrigado próximo e desculpe. Vereador. Grande expediente. Vereador Eliezer Spin. Vereador João. Olha só, quem vai falar? Senhor presidente, senhores vereadores, na assistência, nós tivemos, dia 15 de setembro, a sessão solene da Câmara, e lá eu pude ouvir atentamente as palavras do prefeito Antônio Marcos, porque foi ele quem encerrou a sessão solene. Quer dizer, foi que antes da presidência, que quem encerra é a presidência da Câmara, mas antes do encerramento, o prefeito Antônio Marcos pôde fazer alguns esclarecimentos, né? E o que mais me impressionou foi a contradição do prefeito Antônio Marcos, né? No que tange a uma questão extremamente importante, porque eu tinha dado um título de cidadã casimirense para a senhora Adriana Isidoro, porque ela é a autora de um projeto Leitura Viva, né, que seria passar o conhecimento, leitura para crianças, para os jovens, para as pessoas da terceira idade. E esse projeto já existe há 6 anos. Há 6 anos que existe esse projeto. E ela sempre tentou, junto à prefeitura, uma parceria para esse projeto de leitura viva. Queria um espaço para que pudesse desenvolver esse projeto para as crianças, para os jovens, para as pessoas da terceira idade. E quando eu soube desse projeto, eu nada mais justo do que prestar uma homenagem, principalmente se tratando de educação, prestar uma homenagem de uma pessoa que, pela iniciativa própria e também de pessoas voluntárias, desenvolve um projeto tão interessante, com tanta dificuldade hoje no nosso país, principalmente no nosso município. Uma pessoa empunha a bandeira da educação e toca adiante um projeto com todas as dificuldades financeiras, econômicas, mas toca um projeto dessa envergadura e bom para o nosso lugar, né? Inclusive, ela ganhou um prêmio do Ministério da Cultura por este projeto, ganhou um valor de R$21 mil para fazer um investimento nesse projeto. Até então, a prefeitura nunca ajudou e tal, e se tratando hoje da dificuldade do município enfrenta, de queda na arrecadação, eu acho que a prefeitura, a partir de agora, tem que estimular e incentivar a parceria público-privada, sim. Principalmente em projetos dessa magnitude, que é o projeto de voltar para a educação. E aí concedi o título de cidadã casimirense, e o prefeito, no seu momento, falou que o município e Barra de São João já oferece várias salas de leitura e que não justificava, e não, palavras ditas pelo prefeito, não tinha interesse nenhum nessa parceria. Aí eu me reporto, vereador Quinha, aí eu vou em defesa de Vossa Excelência. Vossa Excelência, na época que falou sobre a questão da construção das UBSs, das unidades básicas de saúde aqui em Barra de São João, que estavam uma colada na outra, que o raio
existente entre uma unidade básica de saúde e outra não ultrapassava 500 metros. Vossa Excelência falou da quantidade do UBS e da preocupação dela funcionar na sua capacidade, porque construir o prédio físico e daí você ter um atendimento de qualidade, há uma diferença muito grande. A unidade física está ali, mas nós temos que ter médicos, nós temos que ter pessoas para atender a população. E Vossa Excelência foi muito criticado. O vereador Quinha quer que feche o UBS. Aí, nós falamos de educação. Falamos em abrir um espaço para a leitura das crianças, para os jovens, para os idosos. E o prefeito fala que não há interesse. A meu ver, vereador Quinha, quanto mais salas para leitura, quanto mais nós ofertarmos isso à sociedade, a sociedade vai se desenvolver intelectualmente. E aí vai começar a repensar os governantes que a gente quer para o nosso município. Porque é na educação que a gente vai ter a principal conquista. É fazer com que o povo entenda e tenha a sabiência de escolher o seu verdadeiro representante. É na educação. E o prefeito fala que não tem interesse, porque aqui em Barra de São João já existe. Quer dizer, uma tremenda contradição. A meu ver, quanto mais espaços para ofertando a política do desenvolvimento intelectual, que é a leitura, que é a educação, quanto mais espaço, melhor. Se eu fosse prefeito, eu ia gostar de ter uma parceria com a Adriana Isidoro. Uma parceria que geraria, a meu entendimento, muito menos investimento por parte da prefeitura. Nós estamos falando de pessoas ali que estão se dispondo de maneira a não receber salário e se doar para a educação, para o aprimoramento da educação. Quer dizer, vereador Eliezer, vereador Odino, vereador Quinha, um prefeito pegar no seu pronunciamento, se reportar a uma pessoa que eu fiz a indicação do título de cidadã para falar uma besteira dessa, antes ele não tivesse falado. Inclusive falou também do meu outro agraciado, que foi o Marcelino, que é vereador em Rio das Ostras, que eu conferi o título de cidadão honorário para o Marcelino, porque ele cuida bem da saúde. As pessoas que o procuram em Rio das Ostras, seja de onde for, até aqui de Barra de São João, tem muitas pessoas de Barra de São João que procuram o vereador de Rio das Ostras, Marcelino, para ser ajudado na questão da saúde. E eu prestei aquela homenagem, vendo na pessoa do Marcelino, a questão da saúde que nós queremos, que é a saúde humanizada, preocupada com cada cidadão. E ele faz esse trabalho como vereador, mas não só como vereador, muito antes de ele estar no cargo de vereador, ele já fazia esse trabalho na saúde pública. Aí também o prefeito só falou dos meus agraciados. Chegou lá que o Marcelino cobrou a questão da emergência do Hospital Regional de Barra de São João. Nada mais justo, como a gente tem cobrado aqui, a abertura da emergência do Hospital de Barra de São João. Aí o prefeito vai lá, diz que tomou todas as iniciativas para a abertura do Hospital Regional de Barra de São João. Eu vou te contar uma coisa, ele teve uma grande oportunidade, vereador Eliezer, como coordenador de campanha do candidato dele. O prefeito, como eu diria, teve uma grande oportunidade de ficar calado, porque só falou besteira. Então, essas são as minhas palavras. Fico muito triste, porque não saber reconhecer a importância que a iniciativa privada tem hoje para o momento atual no desenvolvimento do nosso município. A iniciativa privada tem que ser valorizada sim. Nós temos que abraçar todas aquelas pessoas que de forma voluntária, está ouvindo, vereador Quinha? Que de forma voluntária
querem ajudar e contribuir, seja na área de educação, seja na área de saúde, seja na área do turismo. Nós temos a obrigação de ouvir essas pessoas que querem trazer investimentos privados para cá, porque fica se queixando de falta de recurso. Então, quando a pessoa se coloca à disposição, vamos abraçá-la e respeitá-la. Muito obrigado. Não tendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, o vereador Eliezer Crispim, que está ocupando a segunda secretaria, está organizando ali o sorteio dos nobres. Eu acho que você pode convoca, vereador. Vereador Quinha. Senhor presidente, senhores vereadores, assistente que nos assiste pela internet, voltando aqui a nossa fala na explicação pessoal, quero dizer, senhor presidente, que lá atrás, quando o hospital de Barra de São João ia fechar, que já tinha proposta para fechar, o ex-prefeito Ramon, em entendimento qual era vice, e nós devemos isso ao ex-prefeito Paulo Dames, que na época o indicou com confiança. Nós tínhamos uma folha separada para o hospital de Barra de São João, quanto o ex-prefeito Ramon ajudava na gasolina, no mantimento, nos servidores. Então, o hospital não fechou. Aí veio o ex-prefeito Paulo Dames, a mesma coisa, mantendo, para não fechar o hospital. Infelizmente, o hospital fechou, nós temos que falar, porque isso é verdadeiro, ninguém está mentindo, fechou no governo atual. E nós, na época, João, eu, o vereador Quinha, se pronunciamos e pedimos, prefeito. É claro que nós não somos hipócritas de estar aqui jogando as coisas na conta de quem não pode assumir. Casimiro não suporta 2 hospitais. Não suporta mantido pelo município, nós sabemos disso. Entendemos perfeitamente. Mas a emergência poderia estar aberta. A emergência pode, sim. O município pode arcar com a emergência. Para nós termos aqui um ponto de referência. Para ser atendido as pessoas. E daqui fazer com que chegue até o hospital, que é Casimiro de Abreu. E aí, no governo de Paulo, foi mantido essas questões. Então aí se diz que não fizeram nada. Fez sim, pô. Fez. Vocês já de convite, vocês querem... Vamos fazer, aí que eu digo, aí que eles falam assim, vamos voltar ao passado. Quem ia voltar ao passado? Paulo Dames ia voltar ao passado. Mas do passado que construiu as coisas boas. A Beira Rio, por exemplo, quem começou a fazer o muro de arrimo, tanto lá na prainha quanto aqui, foi do governo, Paulo Dames. Depois Ramon fez um pedaço, deu continuidade, e está aí. Se não fosse eles, não teriam feito. Então, por isso que eu digo, cada um tem a sua história. A beira da praia, no sentido Rio das Ostras, ninguém nunca moveu nada. Mas é uma garantia que eu já falei com o ex-prefeito Paulo Dames. Nós vamos fazer aquilo ali, tem que fazer a mesma coisa que foi feito aqui. Para ligar Rio das Ostras a Barra de São João. Nós temos que levar até lá na divisa, que é na patrulha. Que dá para fazer. Fazer ciclovia. Então, senhor presidente, aí não dá continuidade, está aí, ó. Os casos que foram feitos pelo ex-prefeito, está aí, ó, estão caindo. Não dá prosseguimento. Está caindo, esse daqui está caindo, o dali já caiu, lá perto de Valte já está caindo também, e assim sucessivamente. Aí diz que não foram feitos nada, só não vê quem quer enxergar. O centro cultural, que ia ser feito em Barra de São João, lá lá na estação, que nunca passou trem, que é a grande verdade, nunca passou o trem, mas lá tem a subestação, que foi promessa, eu estava no palanque, que foi promessa, que ia se fazer, nada, não foi feito. Agora eu quero dizer que eu não mandei, vereador João, que sempre lutou por dias melhores para a Barra de São João e para o município, não estou aqui, vereador João, puxando o saco não, de Vossa Excelência, que nós sabemos do seu trabalho, da sua luta.
que nós queremos de melhor para Barra de São João. Eu nunca falei que era para fechar postos de saúde. Nunca falei. Montaram, fizeram uma montagem. Então, vamos falar então, por que o prefeito foi lá e fechou o médico família lá no Vila Nova? Ele fechou, está lá, ó, fechado. Ele fechou. Eu falei sim, que era 3 postos de saúde num raio aí de 500 metros, um do outro, que poderia construir lá no bairro São João e que não ia ter a infraestrutura que é necessário. Eu fui na casa de uma senhora semana passada e ela me disse que estava com um exame de próstata para ser feito. 1 ano completou. 1 ano que completou para marcar o exame dessa pessoa. E é conhecida nossa. Então, senhor presidente, nós não queremos ruim, não. Nós não queremos dizer que não foi feito nada. Foi sim. A história diz, cada um tem a sua história. O ex-prefeito Nassim foi o primeiro prefeito a calçar ruas em Barra de São João. Foi o primeiro. O vereador João lembra disso. Foi a rua São João, que até mesmo nessa época, senhor presidente, senhores vereadores, o royalty era citado na placa. Essa verba é recurso dos royalties. Hoje você não vê mais, vê se você vê. Usaram os royalties para fazer contrato, é só contrato. Pode pegar. Então, senhor presidente, eu quero dizer que foram feitos sim, foram feitas muitas coisas nos 3 anos que se passaram. E quem fala que não foi feito, como que as pessoas se prestam para isso? O cara tem um cargo de confiança que vai acabar agora, um cargo de confiança, aí pega, vai lá na Rede TV Casimiro de Abreu e diz, não, esse é o melhor, que fez muito. Por isso que eu estou com 20. Fez muito. Aí, Paulo Dames que é bom, mas eu também sou bom. Não é só Paulo Dames que é bom, não, eu também sou bom. Então, senhor presidente, fica aqui, senhor presidente, senhores vereadores, a minha mágoa dessas pessoas que vão ser demitidos dia 1º. Nem sabe que vai voltar. Por quê? Porque o candidato, é claro, ele está assumindo compromisso com outras pessoas. E como que vai botar para dentro? Como que vai botar essas pessoas para dentro? Eu estava conversando com um rapaz que tem um caminhão, e ele disse, eles estão pensando que eu sou trouxa. Eles vieram aqui me oferecer um monte de coisa. Se eles me tiraram, como é que eles vão me colocar? E quem está lá está fazendo acordo para ficar. É claro. Como que vai colocar? Ele falou, ele está pensando que eu sou trouxa aqui. Eu nunca disse que nunca foi feito nada. Nunca. De ninguém. Tudo tem que ter um começo. A creche foi construída lá no bairro Vila Nova. Foi. O ex-prefeito desapropriou os terrenos. A população sabe que foi ele que desapropriou. O candidato dele não ganhou, que ia fazer aquela mesma creche que está lá construída, ia ser feito no governo do candidato que perdeu. Estava no plano de governo. Foi desapropriado pelo ex-prefeito Paulo Dames. Então, por isso que eu digo, cada um, senhor Alfredo, com todo o respeito que eu tenho ao senhor como um homem de bem, um homem que luta por dias melhores lá no seu bairro, isso é importante, são pessoas dessa natureza que a gente precisa, está cobrando dos políticos, isso é importante, é isso que nós queremos. Vereador, conclui, vereador. Eu vou concluir, quero trabalhar, senhor Alfredo, quero trabalhar dia 2 de janeiro, se assim Papai do Céu nos permitir, estamos regaçando as mangas para limpar essa cidade que está suja, trabalhando. Vou continuar, não estou aqui falando na questão de salário, que não é, que o salário é alto. Não estou preocupado com a questão de salário. Estou preocupado, sim, por dias melhores para a minha população. Não estou preocupado. Porque se amanhã Papai do Céu não quiser que nós seja o eleito, vou ter que trabalhar, vou ter que tocar minha vida. Vou continuar sendo o mesmo Kim, sendo amigo. Se eu puder ajudar, vou ajudar. Mas quero sim dias melhores para a Barra de São João e para Casimiro de Abreu. Porque tenho trabalho, tenho dignidade, tenho respeito, acima de tudo, pela população. Está aí um vereador, já vou concluir, está aí um vereador, um vereador Eliezer, que é meu amigo particular,
que está coordenando a outra campanha, sabe do nosso trabalho, da luta que eu levava junto ao gabinete, que é um vereador que tem conhecimento, sabe também. Vereador João, que sempre lutou por dias melhores para nós, aqui para o município também, em Casimiro de Abreu. E quero dizer, se assim Papai do Céu permitir, estarei lá no dia 2, no dia 1º de janeiro, juntamente com Paulo Dames e Quinha, para trabalhar. Agora, jamais, nunca vocês vão ver eu fazer boato. E o inferno está aí. Aqui faz, aqui paga. Botaram na rede social que o ex-prefeito Paulo Dames estava inelegível, fintaram o 7. Que é ficha suja, que não respeita nem a família. Não respeita nem as famílias das pessoas. Aí está pagando lá, ó. Está pagando. Também está inelegível, vai ter o mesmo julgamento lá. Está inelegível. E até mesmo o ex-prefeito Paulo Dames está registrado. Vereador Quinha, para concluir, caçar o registro. Vou concluir, senhor presidente. Conclua agora, estão tentando caçar o registro. O ex-prefeito Paulo Dames está registrado, está com registro. E estão tentando caçar o registro. Aí vão para a rede social e diz, olha, vocês vão votar nulo, que não sei... Poxa, brincadeira, querendo enganar o eleitor, pô. Para com isso. Isso não existe, pô. Vamos deixar as coisas acontecer para depois falar. Então, senhor presidente, fica aqui e peço desculpa aqui se me alonguei. Muito obrigado. Mais uma vez, está desculpado, vereador Quinha. Vereador João. Senhor presidente, público presente, público que nos assiste em casa, queria falar alguns temas aqui. Vereador Quinha, acho que o período eleitoral é um período que a população começa a olhar com olhos de interesse sobre candidaturas, mas o equívoco é que 4 anos de mandato, a maioria da população não presta atenção no que está acontecendo. E o período eleitoral é um equívoco pensar que é uma disputa de um jogo de futebol, que se encerra com um pouco mais de 45 dias. Porque quando colocamos paixão sem razão na campanha eleitoral, certamente é a população que vai pagar isso nos próximos 4 anos. Então eu tenho muita tranquilidade quando converso de política, porque gosto de política há muitos anos, milito há muitos anos, mas tenho também a paciência e a calma, o discernimento para não misturar as coisas no período eleitoral. Vossa Excelência está se referindo aqui a várias questões de boatos de campanha, mas eu discordo de Vossa Excelência, com todo o respeito que tenho, muitos dos boatos são plantados pelos próprios políticos. Nesta casa aqui, vários vereadores, por inúmeras vezes, se refere a um período de governo de 8 anos como que não fez nada. Né? Eu fico pensando o senador Romário caminhando ali na Amaral Peixoto, olhando as obras atuais do governo, a Praça das Primaveras, olhando lá o posto que passou ali, olhando lá a subprefeitura ao lado do ginásio e vai perguntar como vossas excelências, né, ou a própria comitiva que acompanhou, se tiver a cara de pau de dizer que não fez nada. Então, acho que não é por aí. Eu acho que na disputa eleitoral, nós precisamos convencer a população. Há acertos, há erros, acho que não, todos sabem aqui que eu não defendo bandeira do prefeito Antônio Marcos, eu defendo a bandeira de Casimiro de Abreu. Sei que ele errou bastante, mas acertou bastante também. Né? E a população agora, dia 2, vai ter a oportunidade de analisar isso. E também ignorar que nada foi feito é, no mínimo, uma falta de coerência no discurso. Vossa Excelência também fala que das demissões. É lógico, o vereador Rafael falou na última sessão aqui na Barra, que tem, concedo depois, falou aqui que quando foi falado aqui a questão dos carros comissionados, o vereador Rafael dizia que não vamos acabar com os carros comissionados, como o vereador João propôs, porque nós temos que botar nosso pessoal para dentro. Então, é uma hipocrisia falar para a população, ou para quem está no governo hoje, que vai ser ou não demitido. É lógico que vai ser demitido. Se o outro grupo entrar, vai botar para fora quem está dentro para botar seu grupo para dentro. E ninguém aqui é estúpido a não entender isso.
Foi palavras aqui do vereador Rafael, falando aqui. Então, eu acho que a gente tem que tratar com muita seriedade esse assunto. Vossa Excelência está certo, prefeito que está saindo tem que exonerar todo mundo mesmo. Prefeito que está entrando vai montar a sua equipe, não há nenhuma novidade nisso. Todos os períodos de transição de governo, isso ocorreu quando o prefeito atual assumiu o mandato em 2008, ocorreu com ele também quando foi reeleito, e vai ocorrer agora de novo. Isso faz parte do processo. Mas não é dizer que vai demitir e não vai botar o grupo de quem ganhar para dentro. Isso aí é enganar quem está fazendo campanha eleitoral. Isso foi afirmado aqui pelo vereador Rafael. No final eu dou a parte, vereador. Quanto à condição jurídica dos candidatos, que Vossa Excelência se referiu, infelizmente, a população do Brasil inteiro é uma população que vota para depois descobrir se o jogo valeu. Né? É isso que a legislação brasileira permite. Hoje, Casimiro de Abreu só tem o vereador João, candidato que está deferido, sem recurso, professor Fabiano e André da Menta Rio. O candidato Paulo Dames, o candidato Fábio Kiff, estão deferidos com recurso, em situações diferentes que eu vou explicar. E o candidato Wagnerinho está indeferido, inapto para concorrer à eleição. Então, o que há que a população tem que entender que não existe nada tudo bem nem para o candidato Paulo Dames, nem para o candidato Fábio Kiff. São coisas completamente diferentes. O candidato Paulo Dames está deferido com recurso, está apto a concorrer sim, mas ele precisa levar a decisão do seu julgamento do mérito, porque ele está sendo acusado pelo Ministério Público e por outras coligações enquadrado na lei 135, conhecido como lei da ficha limpa ou ficha suja, como queiram, e que, caso seja condenado, sim, os votos dele, se isso acontecer depois da eleição, serão nulos. A mesma coisa aconteceria com os demais candidatos. A diferença é que o candidato Fábio Kiff não está enquadrado em lei de ficha limpa. A coligação do PSB entrou com recurso querendo impugnar as atas de convenção, uma medida protelatória, que no linguajar jurídico é para enrolar, é para pegar o candidato Fábio Kiff e colocar naquela mesma condição, deferido com recurso. Para ir para a rede social, a defensora pública, Elisa, que é filha posso me referir porque ela está fazendo isso publicamente, a Elisa, que é filha do Paulo Dames, dizendo que está tudo certo. Não está não está tudo certo não. Juridicamente, todos estão aptos a concorrer, mas, ao final do julgamento, nós vamos saber o que valeu. E se qualquer um dos que hoje estão concorrendo tiverem as suas candidaturas indeferidas, os votos serão nulos, sim. Seja com Paulo Dames, seja com Fábio Kiff, seja lá com Wagnerinho. Agora, a diferença entre o que o candidato Paulo Dames está sendo acusado pelo Ministério Público e a diferença que o candidato Wagnerinho está sendo acusado pelo Ministério Público é enquadramento deles na lei 135/2010, conhecido como lei da ficha limpa. E a situação do Fábio Kiff é uma medida administrativa de rito de registro e candidatura que o próprio Ministério Público, e a gente sabe disso, quem é do meio político, sabe que o fato relatado pelo advogado do PSB não tem sustentação e é tecnicamente um argumento para colocar na rua discurso para ganhar tempo e levar até a eleição. Eu respeito perfeitamente, se estivesse do outro lado teria feito a mesma coisa, porque em campanha eleitoral é estratégia. Dizer também, vereador Kim, aqui, não concordo quando uma campanha sai para o campo da mentira, da perseguição pessoal, dizer que até então tenho conduzido a campanha na maior tranquilidade, buscando objetivamente falar de propostas. Eu falei na sessão passada, infelizmente numa campanha eleitoral você não consegue controlar tudo, e tem muita gente no grupo que faz o que quer da cabeça que quer, e rede social é assim, botou na rua, foi para a rede,
não tem como voltar, a palavra dita já foi falada, enfim, tem todo esse efeito. Mas respeito os adversários, vamos usar as regras que forem necessárias para fazer as colocações, e também penso que vamos respeitar o que foi decidido no dia 2. Certo ou errado, anulado ou não, valendo ou não, é assim que a legislação eleitoral se coloca, né, e é assim que o povo brasileiro aceitou quando elegeu seus deputados e senadores, que são, no caso, a legislação federal que rege as regras da eleição. Conceda a parte, vereador Kim. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes que nos assistem pela internet, quero aqui, desde já, agradecer a parte do nosso ilustre companheiro e amigo Eliezer. Bem, quero começar a minha parte. Primeiro, que hora nenhuma eu disse que o senador Romário e nós falamos que nunca foi feito nada. Seria eu um hipócrita, seria eu um covarde, já disse aqui que não fez nada, que o prefeito atual não fez nada. Todo mundo está vendo que ele fez. Ninguém está dizendo ao contrário. Agora, dizer que o ex-prefeito Paulo Dami, isso que eu quis dizer que o ex-prefeito Paulo Dami não fez nada, é brincar. É mentira. É boato. Isso que eu falei. Quando o senador chegou lá em frente ao polo esportivo, ele ficou apavorado, com descaso. Com descaso. Na questão dos postos de saúde, eu falei. 3 postos. Num raio de 500 metros um do outro. Isso eu falei. Agora, dizer que o ex-prefeito Paulo Dami não fez nada, é isso que eu queria me referir. Na questão do ficha limpa, o juiz não aceitou o argumento do Ministério Público. É isso que vocês têm que entender. Não aceitou dizer que ele estava enquadrado na ficha limpa. Que o ex-prefeito estava enquadrado. Não estava. Porque a ficha limpa é o seguinte, você tem que cometer dolo. Dolo é o quê? É isso aqui. E não foi feito isso. É o dolo e enriquecimento ilícito. Não aconteceu. Não teve essa questão. Tanto é que o juiz não entendeu o que o Ministério Público deu. O juiz acatou o deferimento. Agora, o Ministério Público, automaticamente, ele é obrigado a recorrer. Eu não disse que Fábio Kiff estava na ficha suja. Tanto é que pode pegar lá no TRE que não diz. Que não diz nem de Paulo Dami, nem dele. Não diz. Enquadrado na ficha suja. Pode ir lá pegar. Porque a sentença do juiz não diz. Não diz isso. Então, quando eu digo a questão dos boatos, essa que é a diferença. Essa que é a diferença. É lógico que nós respeitamos os adversários. Nós respeitamos, eu principalmente da minha parte. Eu fiquei até chateado, que eu não sabia e falei. Vou concluir. Que entraram, a nossa coligação entrou sem minha autorização. Eu não sabia disso. Eu não gosto de política assim. Política tem que ser com proposta. O vereador Eliezer falou muito bem, tem que ser com proposta. É o que nós queremos fazer. Eu quero trabalhar. Se assim Papai do Céu nos permitir, vou trabalhar para melhorar lá o bairro de São João, para melhorar a Barra de São João. Vou lutar igual sempre lutei. Eu seria um covarde vir aqui dizer que o ex-prefeito não fez nada, que o prefeito não fez nada. Claro que fez, pô. Vai deixar a sua história. Como o seu Nassim deixou, como o Paulo Dami deixou, como o ex-prefeito Célio Sarzeda, como o prefeito atual, Ramon, o ex-prefeito Ramon também deixou, o prefeito atual está deixando a sua marca, a sua história. Essa que é a diferença do meu discurso. Até mesmo eu participei do governo dele. Então, senhor presidente, fica aqui e agradeço a parte do meu ilustre companheiro, amigo Eliezer, com a sua larga experiência que tem da vida pública. Quero dizer, vereador, que jamais esse vereador que vos fala vai fazer política dessa forma. Vou fazer política assim, com trabalho, com dedicação, com coragem e com transparência. Muito obrigado. Vereador, a concluir também, vereador Isaac Filho. Então,
finalizando aqui, o vereador Quinha, pessoa que eu respeito muito, desejo sucesso lá na sua caminhada. Acho que a democracia funciona dessa forma. A população tem que prestar atenção nos acontecimentos, nas propostas dos candidatos. Se decidir por A, B ou C, vamos respeitar isso. Mas também não podemos faltar com a verdade. E dizer que não há problemas é simplesmente ignorar. Então, o que me preocupa é uma defensora pública ir para a rede social e falar entre linhas algo que ela não poderia falar. Ela tem que falar, ou não fala nada, ou fala a verdade, porque quando se posiciona, mesmo sendo filha do candidato, ela coloca em xeque a sua legitimidade no seu ato enquanto pessoa pública, enquanto funcionário público, no exercício de defender a própria legislação. Então, todo mundo me conhece, não falo as coisas entre linhas, eu falo as claras, e o que a gente está falando é puramente a verdade. Não existe fato jurídico que assemelha as acusações entre Fábio Kiff e o candidato Paulo Dames, mas existe sim distinção em pedidos de impugnação para ambas as candidaturas, e que nós só vamos saber o que vai acontecer com esses votos, se isso persistir até a eleição, depois da eleição, infelizmente, porque a justiça brasileira, né, e a justiça eleitoral especialmente, impõe uma série de prazos para julgar os questionamentos. O caso mesmo da impugnação recorrida pelo Ministério Público já está no TRE há quase 3 semanas, que entra e sai da pauta. Nós estamos querendo descobrir quais as abelhas e quais os mosquitinhos que estão falando nos ouvidos lá. Isso era um assunto que já deveria ter sido resolvido. Ou discorda ou concorda com o pedido de impugnação, para que a eleição possa correr de forma normal e a população não fique com essa insegurança. Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras. Eu acho que das outras coligações, dos outros partidos, esperamos também esse mesmo comportamento. Vamos falar a verdade para a população. Não adianta esconder e tapar o sol com a peneira, não. A verdade precisa ser dita. Muito obrigado. Vereador João Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, a gente fica ouvindo isso tudo e o pronunciamento do vereador Eliezer, ele é um conhecedor de legislação e a gente tem que até mesmo ouvir com muita atenção, e foi bem esclarecedor, bem esclarecedor. O que eu vejo nisso tudo aí é que está se chegando a eleição é dia 2 de outubro, e que, como o vereador que me antecedeu falou, existe a possibilidade do povo votar em um determinado candidato e esses votos não serem computados, serem, de certa forma, anulados. Quer dizer, o eleitor, porque a justiça, aí eu faço uma crítica ao sistema político nosso, porque essas decisões não deveriam pairar nenhuma dúvida. Eu acho que o eleitor tinha que ir para a urna já sabendo da decisão da justiça, porque o eleitor ir na urna com essas possibilidades de votar em determinado candidato e o voto não ser anulado, não ser válido, isso é terrível para a questão da democracia no Brasil. Eu acho que o povo deveria votar com consciência, sabendo que aquele político, ele não poderia ter participado do pleito. Agora, se mentiu, se fala a verdade e tal, uma coisa a gente também tem que ser esclarecedor. O eleitor, vendo isso tudo, que a política até então polarizou, né? Polarizou entre 2 candidatos. O que a gente ouviu aqui, que se fala no candidato Paulo Dames e se fala no candidato do governo, Fábio Kiff. Mas, na realidade, nós temos 6 candidatos a prefeitos no município. E desses 6 candidatos, olha só que coincidência interessante. Desses 3 candidatos, os únicos que foram deferidos sem recurso foi o vereador João Medeiros, que é candidato a prefeito, deferido sem recurso, o professor Fabiano,
e o professor André Menta Rio. Que beleza, né? Então quer dizer que o povo tem 3 candidatos que podem votar com tranquilidade, podem ir na urna no dia 2 de outubro, votar com tranquilidade, sabendo que o seu voto vai ser computado. Por quê? Porque esses 3 candidatos são ficha limpa. Nossa, gente, nós temos ouvido falar na televisão o tempo todo, não vote em candidatos ficha suja. Nós temos 3 opções. O candidato a prefeito João Medeiros, da Rede Sustentabilidade 18. Nós temos o professor Fabiano e o professor André Menta Rio. Esses, o povo pode ter certeza que vai lá, vai votar em candidatos fichas limpas. Está na hora, está chegando a hora. O nosso partido, Rede Sustentabilidade, da Marina Silva, não temos compromissos com grandes empresários. Quero dizer que está chegando a hora, agora dia 2 de outubro, para o povo escolher, né? Eu, como candidato da Rede Sustentabilidade 18, candidato aonde tem a maior liderança, Marina Silva, não tenho compromissos com os grandes empresários. O que já é bom para a população. Eu não tenho amarras com os grandes empresários. Faço a minha campanha de casa em casa, conversando com as pessoas, orientando as pessoas. Não vou fazer comícios, porque eu não tenho condição financeira e econômica para fazer comício. Não vou fazer caminhadas, porque eu não tenho também condição econômica e financeiras para se fazer caminhadas. Vou continuar fazendo a política de mostrar para o povo que a opção mais correta é votar em candidatos fichas limpas. Até mesmo, vereador Eliezer, nós temos que nos reportar, Vossa Excelência só falou sobre a nota publicada pela Elisa, filha do candidato a prefeito Paulo Dames. Mas também o prefeito atual fez uma nota também de esclarecimento. E nessa nota, ele pontua 2 candidatos que o povo corre o risco de votar e ter seus votos anulados, que é o candidato Paulo Dames e o candidato Wagner Inger. Na nota esclarecedora, e ele, em momento algum, cita sobre essa possibilidade também com o seu candidato à sucessão, o Fábio Kiffer. Então, a gente está vendo que tanto a nota esclarecedora da Elisa, que é filha do Paulo Dames, e a nota esclarecedora do Antônio Marcos, prefeito, é conveniência. Fala para as pessoas o que lhe convém. O que é importante para eles. Não estão preocupados com o cidadão, com o povo. Estão todos preocupados em atingir o seu objetivo, que é se eleger e ter o poder nas suas mãos. Eu quero dizer que quando o prefeito o Antônio Marcos, vereador Eliezer, cita o Wagner Inger, que foi das principais brigas que eu tive com ele lá atrás, que todos aqui sabem do meu envolvimento, da minha participação no governo, foi uma das principais brigas, porque o prefeito, quando se elegeu pela primeira vez, o Antônio Marcos, o compromisso com o povo era pela mudança geral, de comportamento. Agora, a primeira medida que ele tomou foi dar os maiores contratos da prefeitura ao Wagner Inger, que ele tanto criticou no passado como vereador, e eu também o fiz, que o Paulo Dames, a concentração de riqueza também era na mão de 2 empresários na época.
E o Antônio Marcos fez a mesma coisa, concentrou a renda em cima de um único empresário. Sabe o que isso quer dizer? A população tem que começar a entender esse mecanismo, esse sistema político perverso, cruel, que faz o povo passar por dificuldades, e o povo passando por dificuldades, aí vem o empresário que dá sustentação a essas campanhas, vai ali e oferta aquele momento de dificuldade do cidadão, aquelas vantagens que a gente sabe que só acontecem no período de campanha. Só acontecem no período de campanha. Então, esse foi um fruto que eu sempre critiquei. E aí, olha só que coincidência. Eu e o prefeito Antônio Marcos, quando éramos vereadores, nós fizemos uma CPI. A CPI que todos aqui devem se lembrar, do Instituto de Previdência no município. Que esse Instituto de Previdência investiu no Banco Santos um montante de valores, prejudicando assim o servidor público, porque não tinha garantias nenhuma dessa instituição financeira. E as pessoas que estavam envolvidas nessa situação da CPI, justamente o Wagner Inger, que pertencia ao IPREV naquela época, e assinou também a questão do financiamento, do empréstimo ao Banco Santos. Pois bem, primeira atitude, se nós, eu e o vereador Antônio Marcos, criamos uma CPI que foi conclusiva por improbidade administrativa e a figura do Wagner Inger estava lá, envolvida na improbidade administrativa. Quando o prefeito Antônio Marcos toma posse, dá os contratos para o Wagner Inger. Mesmo sabedor que ele tinha praticado um ato de improbidade administrativa lá no IPREV. A concluir, vereador. Então, presidente interino, a gente vai montando o quebra-cabeça nisso tudo aí, né? Que existem os envolvimentos, que por parte do Paulo Dames teve lá a concentração de riqueza na mão de 2 empresários. Aí veio o Antônio Marcos, que a concentração de riqueza teve na mão de um empresário. E sabe aonde fica o povo nessa história? Sabe aonde fica? Nos interesses dos empresários, nos interesses dos políticos que querem se perpetuar no poder. Acorda, povo. Acorda na hora de votar. Porque eu estou dando essa opção. Sou ficha limpa, estou vindo como gesto de coragem, principalmente para a nossa região aqui de Barra de São João, que a vida inteira levaram os nossos recursos para lá e nunca voltaram com aqueles investimentos extremamente necessários. Ou seja, para o turismo, para a geração de oportunidade e renda para a população. Para dar dignidade. Dignidade só tem uma palavra: emprego. Só uma palavra: emprego. Porque a pessoa empregada tem dignidade. Mas é emprego para receber em dia, senhor vereador Eliezer. Não para os garis aí que trabalham e se sacrificam de sol a chuva e ficam sem receber durante 3 meses. Então, é isso que eu quero, acordar o povo. Eleição está chegando, começa a repensar nisso tudo. Tem a opção aqui que é ficha limpa. Vai lá, na Justiça Eleitoral vai ver que o João Medeiros foi deferido sem nenhum tipo de recurso. E já fui ordenador de despesa, hein, senhor presidente? E já fui ordenador de despesa, que eu fui presidente da Câmara. Então, ficha limpa, eu aconselho ao povo votar na Rede Sustentabilidade 18, no candidato a prefeito João Medeiros. Muito obrigado. Não tendo mais nenhum vereador fazer uso da palavra, gostaria de tomar o tempo de todos por um único segundo e dizer o seguinte: a cambada de político frouxo vai para a rua, entra na casa dos eleitores e fala de proposta, em vez de ficar pensando em quem está indeferido, em quem está deferido. Ensina, mostra ao povo quem tem a melhor proposta.
e faça com que o povo vote naquele que tem a melhor proposta. Eu entro na casa das pessoas e me perguntam se fulano é candidato, se não, eu não quero nem saber. Eu digo, o meu candidato a prefeito é candidato, e a proposta dele é a melhor. Em vez de ficar debatendo ficha limpa, ficha suja, vai para a rua. Você que é político, dê as suas propostas, entra na casa das pessoas. Ou se for bom político, ninguém vai colocar você para correr, vai te receber. E você vai ter direito de dizer as suas propostas e ganhar o voto do cidadão. Não ficar nessa discussão de ficha limpa, ficha suja. Isso não é problema do eleitor, isso é problema da justiça. O problema do eleitor é votar no melhor candidato. Esse é o problema do eleitor. Ele tem que votar no melhor candidato, naquele que tem a melhor proposta. Ficha suja, ficha limpa, isso é desculpa de candidato que não tem proposta. Essa é a minha opinião. Não tendo mais nada a declarar, eu declaro, tendo a declarar, eu declaro encerrada a sessão. Todos ficam na paz do Senhor Jesus.